Campanha digital pelos 100 anos da insulina. Hormônio desenvolvido em 1921 é uma das descobertas mais importantes para a medicina. A insulina salvou e salva milhões de vidas ao redor do mundo. Assim, a vida de milhões de pessoas foi preservada com a descoberta. Antes deste feito, na ausência de uma medicação eficaz para o controle do diabetes, pacientes eram privados de se alimentar, já que suas glicemias se alteravam muito, e consequentemente morriam ainda jovens de inanição. Em 1921, o cientista canadense Frederick Banting, junto com o estudante de medicina Charles Best, com o professor da Universidade de Toronto, com John MacLeod e com seu assistente James Collip, fizeram uma série de experimentos e conseguiram estratificar a insulina, de forma que, ao ser aplicada, rapidamente controlava os níveis de açúcar no sangue, acelerando o processo de recuperação dos pacientes. Feito que rendeu aos cientistas o Prêmio Nobel da Medicina em 1923. No mesmo ano surgiu a primeira insulina disponível em larga escala, Iletin, da Eli Lilly. E meses após este acontecimento, mais uma farmacêutica dá início à produção da insulina Leo do antigo Laboratório Novo, atual Novo Nordisk. Passado um século, a ciência evoluiu. Hoje há insulinas análogas de ação rápida e de ação prolongada, ultra rápida e até inalável, além de diferentes formas de aplicação, como seringas, canetas, agulhas pequenas e finas e bombas de insulina. Com todos estes avanços, no mundo mais de 463 milhões de pessoas com diabetes conseguem viver com diabetes e ter qualidade de vida. Pensando na importância da descoberta da insulina, a ADJ Diabetes Brasil lança nesta terça, 27, a campanha digital 100 anos da insulina Belle da Vida, buscando retratar, através da arte, a importância de dois líquidos fundamentais para a vida, a água e a insulina. A campanha é digital e será exibida nas redes sociais da ADJ Diabetes Brasil. No mês de julho, a ADJ também conta com uma programação especial de conteúdos educativos para melhorar a adesão das pessoas com diabetes ao tratamento, além de lives com profissionais e pessoas que vivem com a condição. Segundo Gilberto Casanova, presidente da ADJ, nossa expectativa é sensibilizar a sociedade sobre a importância da ciência e de levar o conhecimento de que a insulina é vida, pois traz longevidade e salva milhões de vidas em todo o mundo. Virologista revela nova função potencial das vacinas anti-Covid. Vacinação pode ajudar a prevenir a chamada síndrome pós-Covid-19, que inclui fadiga, depressão e redução das capacidades cognitivas, segundo o médico Alexei Vodovuzov. Parece que a vacinação elimina a Covid-19 longa, se isso for confirmado nos testes clínicos randomizados, conseguiremos não apenas uma vacina para intervenção, mas também para reabilitação, opinou o virologista ao portal ura.ario. Para provar a hipótese, devem ser realizados experimentos, adicionou. Nós vacinaríamos o grupo experimental que tem Covid-19 longa, enquanto o grupo de controle não, e víamos o que funciona e como funciona, explicou. Uma opinião semelhante tem o especialista em vacinas Yevgeny Timakov. Conforme suas palavras, nos centros de reabilitação para pessoas recuperadas da Covid-19 praticamente não vemos vacinados.
A síndrome pós-Covid ocorre quando a imunidade não consegue lidar com o coronavírus e este se reproduz em todos os órgãos de nosso organismo. Assim, tendo uma função protetora de antemão, nós nos salvamos da síndrome pós-Covid-19, considera ele. A campanha de vacinação está em andamento na Rússia. Várias vacinas estão disponíveis no país, entre estas a Sputnik V, Epivac Corona e Covivac. Para revacinação é recomendado tomar a vacina de uma única dose Sputnik Light. Com a agência Sputnik Brasil. Tribunal Londrino reabre processo de $7 bi por desastre em Mariana. Processo é contra a mineradora anglo-australiana BHP pelo rompimento de barragem em Mariana, MG, em 2015. Ação é movida por grupo de cerca de 200 mil brasileiros. O Tribunal de Recursos de Londres concordou nesta terça-feira, 27, em reabrir um processo de $7 bilhões contra a mineradora anglo-australiana BHP pelo rompimento de uma barragem em Mariana, MG, em 2015, que causou o maior desastre ambiental da história do Brasil. Um grupo formado por cerca de 200 mil reclamantes brasileiros vinha tentando ressuscitar o processo de 5 bilhões de libras, $6,9 bilhões, movido na Inglaterra contra a BHP desde que um tribunal inferior suspendeu a ação em novembro, alegando abuso processual, e um juiz do Tribunal de Recursos manteve a decisão. Embora compreendamos totalmente as considerações que levaram o juiz à sua conclusão de que a reclamação deveria ser rejeitada, acreditamos que o recurso tem uma perspectiva real de sucesso, disseram 3 magistrados do Tribunal de Recursos na decisão emitida nesta terça-feira. O colapso da barragem de Fundão, pertencente a Samarco, Joint Venture, parceria, entre BHP e a brasileira Vale, matou 19 pessoas e fez com que uma enxurrada de mais de 40 milhões de metros cúbicos de rejeitos invadisse o Rio Doce e atingisse o Oceano Atlântico, a mais de 650 quilômetros do local do desastre. Ação coletiva. A ação coletiva, uma das maiores da história do sistema legal inglês, é movida pelo Escritório de Advocacia PGMBM em nome de indivíduos, empresas, igrejas, organizações, municípios e povos indígenas brasileiros. Tom Godiad, sócio-gerente da PGMBM, disse que esta foi uma decisão monumental e que seus clientes sentiram que pela primeira vez os juízes reconheceram a importância do caso. A BHP, maior mineradora do mundo em valor de mercado, classificou o caso como sem sentido e uma perda de tempo, alegando que a ação duplica procedimentos do Brasil e o trabalho da Fundação Renova, entidade criada pela companhia e seus sócios brasileiros para compensações pelo desastre. A posição da BHP continua sendo a de que os procedimentos não pertencem ao Reino Unido, disse a empresa em comunicado. As questões levantadas pelos reclamantes já estão cobertas pelo trabalho da Fundação Renova, por decisões já existentes da Justiça brasileira ou são temas de processos em tramitação no Brasil. Com a Agência Brasil, cidade retoma a aplicação da primeira dose contra a Covid-19 nessa quarta. A expectativa da Prefeitura é que todos os cariocas acima de 18 anos sejam vacinados nas próximas 3 semanas. A cidade do Rio de Janeiro irá retomar nesta quarta-feira, 28, a vacinação contra a Covid-19, conforme anunciou na tarde dessa segunda, 26, pelo Twitter, o prefeito Eduardo Paes.
A expectativa da prefeitura é que todos os cariocas acima de 18 anos sejam vacinados nas próximas 3 semanas. A aplicação da primeira dose da vacina está suspensa desde sexta-feira, 23, por falta de estoques do imunizante. Na quarta retomamos a vacinação e vamos manter as idades previstas para essa semana. Se não houver mais falhas na entrega, nas próximas 3 semanas teremos todos, os cariocas acima de 18 anos devidamente imunizados com a primeira dose. Bora distribuir acelerado, diz Paes. A expectativa era que a vacinação fosse retomada nessa quinta, 29, mas o prefeito anunciou que isso será possível já na quarta-feira. Segundo o calendário publicado na rede social, na quarta serão imunizados, pela manhã, mulheres, e à tarde, homens, de 34 anos. Na quinta, 29, mulheres de 33 anos e, à tarde, repescagem para aqueles com 34 anos ou mais. Na sexta, 30, homens com 33 anos e à tarde, repescagem para aqueles com 33 anos ou mais. No sábado, 31, a imunização segue para aqueles com 33 anos ou mais. A retomada do calendário de vacinação será possível porque o Ministério da Saúde comprometeu-se a enviar novos lotes de vacina a partir desta segunda-feira. Também pelo Twitter, a pasta informou que enviará 10,2 milhões de doses do imunizante para todos os estados e para o Distrito Federal. Paes ressalta ainda que apesar da suspensão da primeira dose, a segunda dose foi aplicada hoje e será efetuada também normalmente nesta terça, 27, no Rio. Com a Agência Brasil, Bolsonaro veita projeto que obriga a cobertura de tratamento de câncer. Presidente preferiu proteger planos de saúde em detrimento dos pacientes. Alegou que os altos custos de medicamentos e tratamentos poderia comprometer a sustentabilidade dos planos privados. O presidente Jair Bolsonaro vetou o projeto de lei que torna obrigatória a cobertura pelos planos privados de saúde de tratamentos domiciliares de uso oral contra o câncer, inclusive de medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento. O texto, aprovado pelo Legislativo, trata dos antineoplásicos, medicamentos utilizados para destruir neoplasmas, massa anormal de tecido, ou células malignas, como câncer. Esses remédios são usados para evitar ou inibir o crescimento e a disseminação de tumores. De acordo com a subchefia para assuntos jurídicos da Presidência da República, após manifestações técnicas do ministérios competentes, o projeto foi vetado por razões jurídicas. Embora a boa intenção do legislador, a medida, ao incorporar esses novos medicamentos de forma automática, sem a devida avaliação técnica da Agência Nacional de Saúde para a incorporação de medicamentos e procedimentos ao rol de procedimentos e eventos em saúde, contrariaria o interesse público por deixar de levar em conta aspectos como a previsibilidade, transparência e segurança jurídica aos atores do mercado e toda a sociedade civil, justifica o órgão. Além disso, o órgão justificou que o alto custo dos antineoplásicos orais e a imprevisibilidade de aprovação pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, poderia comprometer a sustentabilidade dos planos privados, o qual teria como consequência o inevitável repasse desses custos adicionais aos consumidores, de modo a encarecer, ainda mais,
os planos de saúde, além de trazer riscos à manutenção da cobertura privada aos atuais beneficiários, particularmente os mais pobres, completou a subchefia, com a Agência Brasil. Bolsonaro sorri abraçado à deputada alemã neonazista. Comunidade judaica reclama. Von Storch diz que quer fortalecer suas conexões com o Brasil e também defender nossos valores cristãos e conservadores em nível internacional. País Política. Bolsonaro sorri abraçado à deputada alemã neonazista. Comunidade judaica reclama. Von Storch diz que quer fortalecer suas conexões com o Brasil e também defender nossos valores cristãos e conservadores em nível internacional. Foto, reprodução /Instagram. Von Storch postou foto de encontro com Bolsonaro em sua conta no Instagram. Credit, foto, reprodução /Instagram por Jornal do Brasil, redacal@jb.com.br, publicado em 202107 8h13. O presidente da República, Jair Bolsonaro, recebeu na última semana a deputada alemã Beatrix von Storch, do partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha, AfD, informou a própria parlamentar em suas redes sociais nesta segunda-feira, 26. Na imagem, Von Storch diz que quer fortalecer suas conexões com o Brasil e também defender nossos valores cristãos e conservadores em nível internacional. O marido da política, Sven von Storch, também aparece na imagem. Von Storch é uma das principais lideranças do partido ultranacionalista, conhecido por suas posturas xenofóbicas em relação aos migrantes que chegam à União Europeia, pelo euroceticismo e, mais recentemente, por liderar os protestos negacionistas da pandemia de Covid-19 na Alemanha. Além disso, diversos membros da sigla já foram processados por simpatizar com o nazismo. Apesar de ter conquistado grande força nos últimos anos, a sigla vem enfrentando diversas perdas políticas em várias áreas da Alemanha desde 2020. Outro ponto a se destacar da deputada é que ela é neta de Johann Ludwig Schwerin von Krosigk, que foi ministro das Finanças por mais de 12 anos durante o governo de Adolf Hitler. Era a pasta dele a responsável pelo confisco dos bens dos judeus enviados para os campos de concentração durante a ditadura do partido nazista. Von Krosigk ainda ficou no governo pós-Hitler, mas foi condenado no Tribunal de Nuremberg a 10 anos de prisão por crimes de guerra em 1949. Ele permaneceu preso por apenas 2 anos porque, em 1951, recebeu uma anistia do governo. Von Storch havia se encontrado, durante a última semana, com os deputados Bia Kicis, PSL-DF, e Eduardo Bolsonaro, PSL-SP, filho do presidente. As postagens nas redes sociais foram seguidas de inúmeras críticas, inclusive, do Museu do Holocausto de Curitiba. A Confederação Israelita do Brasil, CONIB, criticou o encontro. A CONIB lamenta a recepção dada à representante do Partido Alternativa para a Alemanha, AfD, em Brasília. Trata-se de partido extremista, xenófobo, cujos líderes minimizam as atrocidades nazistas e o Holocausto. O Brasil é um país diverso, pluralista, que tem tradição de acolhimento a imigrantes. A CONIB defende e busca representar a tolerância, a diversidade e a pluralidade que definem a nossa comunidade, valores estranhos a esse partido xenófobo e extremista. Trata-se de partido extremista, xenófobo,
cujos líderes minimizam as atrocidades nazistas e o Holocausto. O Brasil é um país diverso, pluralista, que tem tradição de acolhimento a imigrantes. A CONIB defende e busca representar a tolerância, a diversidade e a pluralidade que definem a nossa comunidade, valores estranhos a esse partido xenófobo e extremista. Com a agência ANSA, militares de baixa patente encaram represálias do governo após protestarem por prejuízos. Associações militares de baixa patente entram na mira da Advocacia Geral da União por reivindicarem direitos alterados após a aprovação de texto da reforma da Previdência. País Informe JB Ecologia Política Educação Justiça Direitos Humanos Opinião Militares de baixa patente encaram represálias do governo após protestarem por prejuízos. Associações militares de baixa patente entram na mira da Advocacia Geral da União por reivindicarem direitos alterados após a aprovação de texto da reforma da Previdência. Foto, AP-foto/Heraldo Pérez. Associações militares de baixa patente entram na mira da Advocacia Geral da União por reivindicarem direitos alterados após a aprovação de texto da reforma da Credit, foto. AP-foto/Heraldo Pérez por Jornal do Brasil, redacal@jb.com.br publicado em 202107 9h48 para representantes. Bolsonaro foi eleito com a ajuda desse grupo e agora quer tirar seus direitos. Em 2019, após a aprovação do texto da reforma da Previdência, dirigentes de várias associações de militares graduados da reserva observaram que as alterações feitas no texto geraram grandes prejuízos a essa parcela das Forças Armadas, enquanto os oficiais superiores tiveram seus proventos elevados. Agora, em 2021, 2 anos depois da aprovação, a AGU, a Advocacia Geral da União, recorre à Justiça Militar para que algumas dessas associações sejam punidas, inclusive com fechamento, pelo fato de representantes dessas entidades terem ido ao Congresso para tentar evitar os prejuízos, de acordo com o UOL. Essa ida à justiça foi vista como uma certa traição por parte do presidente, Jair Bolsonaro, que segundo Adão Farias, advogado da Associação de Militares Inativos de Guaratinguetá e adjacências, Amiga, se elegeu defendendo os militares de baixa patente. Bolsonaro sempre se elegeu defendendo o direito dos militares de baixa patente e, agora que é presidente, seu governo quer punir as associações que representam justamente esse grupo. É represália pela mobilização, que aconteceu em outubro de 2019, quando as associações agiram estritamente dentro da lei, disse Farias citado pela mídia. Farias ressalta que o único objetivo dessa mobilização foi dar informações aos parlamentares que estavam votando a lei sobre os prejuízos que seriam causados para uma parcela dos praças e oficiais de baixa patente. Em documento enviado para a Procuradoria-Geral de Justiça Militar, a AGU acusou 7 entidades de desenvolvimento de atividades típicas de sindicato, algo que é vedado por lei. A partir daí, o Ministério Público Militar, MPM, determinou a abertura de um inquérito policial militar, IPM, para apurar o fato, segundo a mídia. Em ao menos um caso, a AGU posicionou-se diretamente à Receita Federal pela ilegalidade e inconstitucionalidade da Associação de Militares das Forças Armadas do Estado de São Paulo, ANFAESP.
A Receita acatou a reclamação e anulou o CNPJ da entidade, sem passar por processo judicial. Na quarta-feira 21, chegou aviso pelo correio, um absurdo. Não tivemos oportunidade de defesa, não sei como isso ocorreu, questionou Caleb Almeida de Jesus, presidente da Anfaesp. Em um outro documento, datado de 10 de junho deste ano, ao qual a mídia diz ter tido acesso, o MPM determina ao comandante da 2ª Região Militar que instaure IPM para apurar notícia da eventual prática de crimes militares, em razão de notícia encaminhada pela AGU. A atuação de entidades representativas de militares poderia estar relacionada à prática de crimes contra a autoridade militar, a exemplo do delito de incitamento, sem prejuízo de outros eventuais delitos, diz uma parte do texto. Entretanto, o diretor de comunicação da Federação Nacional dos Graduados Inativos das Forças Armadas, Márcio Rodrigues, afirma que alguns colegas temem que, depois de investir contra associações, o governo reprima os indivíduos. É uma ação persecutória, de cerceamento de manifestação política. Se manifestar politicamente não constitui ato sindical. Basta ver que o clube militar constantemente emite notas políticas, inclusive contra a democracia, e a AGU nunca tomou uma medida, disse Rodrigues. Para Farias, a AGU deixou o tempo passar para fazer a represália e que o seu objetivo é cancelar o CNPJ das entidades, como fizeram com a Anfaesp. Com Agência Sputnik Brasil. Ciro Nogueira aceita convocação de Bolsonaro e é o novo ministro da Casa Civil. Senador e presidente do Partido Progressista, Ciro Nogueira levará consigo para a Casa Civil o apoio do Centrão, grupo no qual Bolsonaro mira estrategicamente para se fortalecer no governo. Após reunião no Palácio do Planalto nesta terça-feira, 27, o senador Ciro Nogueira, PPP, aceitou oficialmente a convocação do presidente, Jair Bolsonaro, para ser o novo ministro da Casa Civil. Nogueira é presidente do Partido Progressista, PP, e um dos líderes no Congresso do Centrão. A reunião confirma a reforma ministerial anunciada por Bolsonaro na quarta-feira, 21. O encontro entre o presidente e o senador deveria ter ocorrido na tarde de ontem, 26, entretanto, o senador que estava no México, enfrentou problemas técnicos com o voo e a data da reunião foi alterada. Ao que tudo indica, a ida de Ciro para a Casa Civil é uma das estratégias de Bolsonaro para se fortalecer politicamente e continuar ativo na arena política mediante crescente impopularidade. O presidente tenta estreitar seus laços com o Centrão, grupo essencial para o governo ganhar votações no Congresso, e também busca melhorar a relação com o Senado, onde a CPI da Covid tem gerado desgastes para o Palácio do Planalto. Com a confirmação, Ciro deve buscar a reconciliação com o Judiciário e se tornar um novo interlocutor entre o Executivo e o Supremo Tribunal Federal, STF, com a agência Sputnik Brasil. Qual a nova política? Ficar refém do Centrão, diz Lula após indicação de Ciro Nogueira. Ex-presidente ironiza o fato de Bolsonaro estar fazendo movimentos estratégicos para se manter no poder através do Centrão, prática que chamava de velha política e condenava durante sua campanha eleitoral em 2018. Após a confirmação do líder do Centrão, senador Ciro Nogueira, PPP, como novo ministro da Casa Civil, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva,
fez uma postagem nesta terça, 27, em seu Twitter, indagando Bolsonaro sobre a velha política e se o presidente vai ficar refém do Centrão. O ex-presidente, que também governou com apoio de congressistas do Centrão, ainda mencionou a mensagem de Fabrício Queiroz. Queiroz é apontado como sendo o operador de esquema de rachadinha no gabinete de Flávio Bolsonaro, patriota RJ, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Alerj, e ontem, 26, após muito tempo de silêncio, publicou uma foto com Bolsonaro e outros assessores com a legenda: faz tempo que eu não existo para esses três papagaios aí. Águas de salsichas, literalmente. Vida que segue, segundo o G1. Lula diz no tweet: falava tanto de corrupção. Ainda ontem à noite eu vi o Queiroz ameaçando ele, fazendo menção ao suposto esquema de rachadinha realizado pelo assessor para o filho do presidente. O ex-presidente ainda satirizou pedidos para que, em nome de uma união contra Bolsonaro em 2022, ele aceite ser candidato a vice. Quem tá pedindo para eu ser candidato a vice deveria se lançar candidato a presidente. Quem quiser evitar polarização, se quer da deita. É simples. Eu lembro que em 89 entrei como azarão, disputando com 12 candidatos. E fui pro segundo turno. Cada partido que tiver incomodado, basta lançar candidato, disse Lula em sua rede social. Na última pesquisa Datafolha, Lula passou de 21% para 26% nas intenções de voto, enquanto Bolsonaro foi de 17% para 19%, conforme noticiado. Com agência Sputnik Brasil.